segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, tá? Então vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 23, que é a página em que vocês encontram o conteúdo que será abordado na aula de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto argumentativo, né? E as diferentes formas de produzir argumentos coerentes, né, para o seu texto, ok? Como vocês sabem, não só as redações que vocês fazem na escola, né, como também a maioria dos vestibulares, né, das provas de vestibular, de concurso, vão cobrar textos argumentativos, né, geralmente dissertativo argumentativo, né, e vem lá, produza um texto dissertativo argumentativo. Então, o que é um texto argumentativo? O que é um texto dissertativo argumentativo? Argumentar é convencer, é tentar convencer o outro de um determinado ponto de vista. Para isso, a gente precisa ter o quê? Argumentos, ok? Então, você precisa conectar uma tese a argumentos que defendam essa tese, né? Então, muitas vezes no nosso dia a dia as pessoas perguntam, tá, mas por que você acha isso? E a gente às vezes não tem muita vontade de explicar, né? A gente diz assim, porque sim. Nas redações, né, vocês precisam, esse porque sim não vai rolar, né? Vocês precisam ter argumentos. Vocês precisam mostrar que vocês pensam dessa forma, por que isso, por que aquilo, ok? Bem, então eu vou pedir para vocês marcarem aqui na página 23, ó, a argumentação tem como objetivo convencer e mudar a opinião do leitor para que este possa concordar com as ideias inseridas no texto. Então é preciso ter conhecimento e opinião própria sobre o assunto. Então a primeira coisa que vocês vão pensar na hora de produzir um texto argumentativo, vocês vão olhar lá o tema. Vão pensar, o que eu penso sobre esse tema? Qual é a minha opinião sobre esse tema? Então, por exemplo, vamos pegar aqui como base, né, um tema aí que já foi do Enem, né, que foi a intolerância religiosa, caminhos para o combate à intolerância religiosa. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, qual é a minha opinião? Na minha opinião, quais são os caminhos para o combate à intolerância religiosa? E aí você pensa, olha, na minha opinião, para combater a intolerância religiosa, a gente precisa inserir disciplinas, desculpem barulho, inserir disciplinas, né, que trabalhem, né, dentro das escolas a questão da diversidade, né, a questão da pluralidade de religiões, o fato de o Brasil ser um país laico, né? Então, isso é a opinião de vocês, isso é um caminho para combater a intolerância religiosa, inserir dentro das escolas uma disciplina que busque justamente discutir e valorizar as diferentes religiões do Brasil. Um segundo caminho seria o que? De repente, o aumento da pena, né, da punição para aqueles que praticam qualquer ato considerado, né, um ato de intolerância religiosa. Então, você já pensou? Qual é a sua opinião? O que você acha sobre o tema? Né? Quais seriam os possíveis caminhos? Então, você já pensou em 2 caminhos, ok? E é a partir daí que você vai formando o esqueleto do seu texto. Tá, beleza. Por que a intolerância religiosa tem que ser combatida? Né? Então, é uma coisa que você tem que pensar, né? Como isso pode ser combatido? Quais benefícios, né, que o combate à intolerância religiosa vai trazer para a sociedade, para o corpo social? Então, você primeiro precisa levantar, né, mapear as suas ideias, o seu conhecimento sobre o tema, aquilo que você sabe. Se você lembra de algum caso que foi amplamente divulgado pela mídia, né, que tenha sido um caso de intolerância religiosa, né? Então, por exemplo, ultimamente nós estamos acompanhando aí na mídia o caso, né, do Jairinho, né? Enfim, né, o caso do Henri, né? E aí vamos supor que na redação da prova do Enem do ano que vem, o tema seja violência doméstica, caminhos para combater a violência doméstica, algo do tipo. E aí você já tem um fato, e não só esse do Henri, né, mas vários outros aí que ficaram conhecidos, que foram amplamente divulgados pela mídia, que pode ser usado para você como argumento, que pode ser usado na sua redação como argumento.
né? Você pode exemplificar, né, que os casos de violência doméstica, eles muitas vezes são silenciados, né? Muitas vezes a criança não consegue se expressar, né? E aí a família também não consegue tomar as atitudes cabíveis a tempo, né? Então esse é um fato que você pode usar como exemplo na sua redação para a sua argumentação, né? É aquilo que a gente chama de alusão. Então, fazer alusão a um fato que ficou conhecido e divulgado na mídia é uma boa estratégia de argumentação. Agora, é claro, gente, que tem que ser um fato que foi amplamente divulgado pela mídia, como o caso aí do Henri, do Jairinho, né? Agora, o que aconteceu na sua vizinhança, na sua família, isso aí não pode ser colocado numa redação como argumento, tá? Precisam ser fatos que foram amplamente conhecidos, que caíram aí na boca do povo, né? Que as pessoas conheçam, que a mídia tenha explorado, tá? Então, essa é uma forma, por exemplo, de vocês construírem o parágrafo argumentativo, né? Trazendo um fato que ficou amplamente conhecido, divulgado pela mídia, para mostrar, né, como isso acontece e quais são as possibilidades de resolver essa situação. Uma outra forma, né, de argumentar é o argumento por citação. O argumento por citação, ele consiste no fato de você citar, né, uma fala, uma passagem, um estudo científico. Então, você está tratando, por exemplo, vamos pensar no tema do Enem, da última edição do Enem, né, que trabalhou com a saúde mental. E aí você pega e cita um especialista, um psiquiatra, né, um psicólogo que seja conhecido, né, que seja renomado nessa área, né, da saúde mental. Você pode citar um terapeuta, um psiquiatra, a fala, um trabalho, um livro nessa área. Então aí você tem o argumento por citação, ok? Então você precisa trazer o quê? O argumento por citação é aquele argumento de autoridade. Então você traz uma voz que tem autoridade no assunto, um médico especialista naquela área, tá? Uma outra forma de argumentar, e aí pensando na prova do Enem, vocês podem usar os próprios textos motivadores, é a argumentação por comprovação. É aquela em que você insere dados estatísticos, percentuais, e geralmente a própria prova do Enem te dá esses dados, né? Então a prova do Enem diz lá, ó, de acordo com o IBGE, 20%, tô chutando, tá, gente? 20% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso sexual, vamos supor. E aí você pega essa informação, essa estatística que foi dada pela própria prova nos textos motivadores e usa a favor da sua argumentação, né? Então você coloca lá, conforme o IBGE, 20% das mulheres já sofreram abuso sexual, o que comprova que a nossa sociedade precisa passar por uma transformação de mentalidade, sobretudo dentro do universo masculino, e isso começa dentro das escolas. Pronto, você pegou aquela estatística, trouxe para o seu texto, mostrou a sua opinião e apresentou uma solução. Aí você está argumentando de maneira eficiente. E a gente tem aqui outras formas, né, de argumentação, né? O argumento por analogia, ou seja, quando você faz uma comparação entre fatos. Ó, a gente tem assim, inclusive um exemplo aqui, ó. Assim como na hora de escolher o estilo de roupa a usar ou o modo de se comportar em sociedade, o jovem é influenciado pelo grupo de amigos. A decisão de consumir bebidas alcoólicas também tem raízes na convivência com o grupo social. Então você percebe que é uma comparação aqui entre uma coisa mais branda, né, o fato do jovem ser influenciável ali nas vestimentas e tal, e uma coisa mais complicada, que seria aqui mais complexa, o uso de drogas, de bebidas alcoólicas e tudo mais. Então você pode realmente estabelecer comparações no seu texto, né? A gente tem aqui também essa relação de causa e consequência, né? Isso é muito importante, né, de se estabelecer na redação de vocês. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Pensando que é acidente de trânsito o tema, a gente tem aqui, ó, lembramos logo que uma das maiores causas é a bebida, e todo esse processo tem várias consequências, pois os familiares das vítimas e do condutor embriagado também sofrem. Então percebam que, ao estabelecer uma relação de causa e consequência entre a bebida e o aumento do número de acidentes, você pode usar essa comparação, essa relação de causa e consequência, para argumentar a favor, por exemplo, da ampliação da lei seca,
do combate, né, da conscientização das pessoas para que elas não dirijam alcoolizadas e tudo mais. E aí a gente tem aqui também o argumento da contra-argumentação, né? Uma forma aqui de você refutar, quando você faz uma concessão e você refuta aquilo mesmo que você disse anteriormente, confirmando a sua opinião, a sua tese. Então, por exemplo, suponhamos uma redação que fale sobre o castigo físico a crianças, né? Que queira saber se você é favorável ou se você se coloca de maneira contrária ao castigo físico em crianças. E aí você pode fazer uma concessão e dizer assim, ó, é bem verdade que em alguns casos, né, a educação das crianças é mesmo uma situação muito complexa. Há crianças que realmente são extremamente indisciplinadas, tá? E aí é bem verdade que nesses casos pode parecer que o castigo físico seja mais eficiente. Beleza, você fez uma concessão, mas essa não é a sua opinião. Agora você vai lançar a sua opinião. Mas, apesar disso, contudo, especialistas já mostram que o castigo físico pode deixar traumas na vida da criança até a fase adulta. Então, perceberam? Você faz uma concessão. Não, é bem verdade que em alguns casos em que as crianças são extremamente indisciplinadas, o castigo físico pode parecer ser um bom caminho na educação dessas crianças. Por outro lado, mas, contudo, né, especialistas já mostram que, na verdade, esse tipo de castigo físico deve ser evitado. Esse tipo de castigo, né, no caso, castigo físico deve ser evitado porque deixa traumas na vida das crianças, tá? Então é esse contra-argumento aí. Você mostra, isso é muito interessante porque você mostra que você não tem uma visão radical das coisas. Você reconhece que em alguns casos pode parecer, né, que o castigo físico, mas você vem com outro argumento de mais peso, né, colocando ali que especialistas já mostram que isso pode traumatizar a criança, o que não é o que a gente deseja, né, ao aplicar os castigos. A gente deseja sempre que a criança reveja seus conceitos, aprenda e tudo mais. Beleza? Então é isso, gente. Vou pedir que vocês façam com calma aqui a leitura do conteúdo da página 23 e da página 24, né, que há aqui os tipos de argumentação, tá? Mas, de modo geral, né, nós discutimos aqui os pontos mais importantes, ok? Vou deixar também no final da videoaula a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa. Então é isso, vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!